O vídeo que você verá agora, ele é mais importante do que se parece. Infelizmente, nós vivemos num mundo hoje onde coisas importantes, coisas grandes são deixadas de lado ou levadas na brincadeira, e as coisas mínimas, bobagens, até opiniões, são criminalizadas e levadas a sério. É isso que acontece hoje em dia. Isso é feito proposital. O nosso planeta nunca deu tantos sinais na história como está dando agora. Os fenômenos vão do mar aos céus. O comportamento da humanidade, as leis que estão sendo criadas, estão retornando à época de Sodoma e Gomorra e da antiga Babilônia. Eles chamam isso de modernismo, mas não tem nada de moderno. É a volta do passado, a volta do comportamento na era pagã. Em meio de tudo isso, fomos bombardeados com a ideia de seres extraterrestres visitando o nosso mundo. Ao mesmo tempo que dizem que o nosso planeta está infestado, poluído de satélites ao seu redor, não temos imagens de nada que venha desses satélites. Apenas, no máximo, CGI. E quando algum objeto luminoso aparece na Terra, as imagens são sempre de câmeras de segurança, como é o que a gente vai conferir agora. Para você que está chegando agora, eu me chamo Davi e você está no canal Encarando o Sobrenatural. A gente começa aqui com um vídeo com a dica de Elismar Antônio de Souza e Johnson Michael. Desde já fico agradecimento a esses dois irmãos de fé e batalha. Esse canal é feito pela nossa união. E nós temos aqui dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, meus irmãos, que, no mínimo, algo muito grande se aproxima da Terra, pois, segundo as informações da própria NASA, se um grande objeto se aproximasse da Terra um dia, meses antes nós receberíamos os primeiros fragmentos. Isso foi explicado até em filmes como Armagedon e Impacto Final. Da mesma forma agora, aqui no Brasil, de novo, né? O Brasil está sendo muito contemplado com esses fenômenos. A matéria está aqui no G1 e diz o seguinte: objeto esférico é registrado no céu de Macapá. Especialista descarta ser balão meteorológico. Essa matéria é de 13/2/2023. Ela segue dizendo que um objeto esférico foi registrado no céu de Macapá por uma equipe da rede amazônica por volta das 5h45 da segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. No vídeo de cerca de 1 minuto que a gente vai conferir, é possível ver o objeto seguir em várias direções. A equipe estava no bairro São Lázaro, na zona norte da capital, e se preparava para uma participação ao vivo do Bom Dia Amapá, primeiro telejornal local. De acordo com o cinegrafista Albeni Souza, que capturou a imagem, o objeto ainda se movimentou por mais de 8 minutos e depois sumiu. Ouvido pelo G1, o meteorologista Jefferson Vilhena, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, LEPA, desconsiderou a hipótese de ser um balão meteorológico. Nas palavras dele: posso desconsiderar ser um balão meteorológico. Um balão meteorológico não brilha desse jeito. E pode ser outra coisa, disse o meteorologista. Aqui encerra a matéria. E veja que intrigante, família. Você viu a data, né? Aconteceu na segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Neste mesmo dia, os céus da Europa também ficaram mais iluminados. Veja só. Asteroide ilumina o céu em várias partes da Europa e surpreende moradores. Dessa vez, para não dizer, não, mas será que não é o G1 que está sensacionalizando essas notícias? Vamos para outro portal de informação, o Tempo. Então eles dizem o seguinte, ó: um asteroide foi visto em alguns países da Europa na madrugada de segunda-feira, dia 13/2/2023. Principalmente no sul da Inglaterra e na França, o fenômeno causou um efeito de uma estrela cadente seguida de um clarão. Moradores flagraram o exato momento em que o asteroide passa pelos céus da cidade da Europa e compartilharam imagens pelas redes sociais. A gente vai conferir aqui, família. Veja as imagens e em seguida a gente volta. Wow. Wow.
Vou terminar a explicação deles, meus irmãos, e a gente vai à conclusão que eu tenho certeza que muitos de vocês já estão chegando a ela. Chamado de CAR 2667, o asteroide de aproximadamente 1 metro explodiu após entrar na atmosfera da Terra pelo Canal da Mancha por volta da meia-noite, pelo horário de Brasília. Segundo o astrofísico americano Merck, do Laboratório Nacional de Los Alamos, Estados Unidos, em entrevista ao portal Wallace Online, embora a aparição de asteroides deste tamanho aconteçam várias vezes por ano, raramente são descobertos com antecedência. Mark, que é professor e pesquisador da Universidade do Novo México, especialista no estudo de impactos planetários e catástrofes globais, revelou ainda que foi a primeira vez na história que o fenômeno ocorreu em uma área povoada e anunciado com antecedência suficiente para a análise dos dados. Antes da aparição do asteroide, especialistas emitiram um alerta informando que o fenômeno provavelmente aconteceria nas proximidades de Joinville, na França. Segundo a NASA, a estrela cadente e qualquer corpo celeste que penetrar a atmosfera terrestre e que o atrito dela com nossa atmosfera tornar o corpo celeste incandescente, formando a cauda da estrela cadente, enquanto o cometa é um corpo celeste. Contudo, ele que pode formar uma estrela cadente ao entrar na atmosfera da Terra. Então aqui eles começam com mais dados técnicos, você vê que essa matéria é totalmente técnica. E por que tanta explicação técnica assim? É simples, meus irmãos. Esses fenômenos não tem mais como esconder, porque hoje cada pessoa tem o seu celular. Se de fato, e isso eu questiono mesmo, a Terra está rodeada de tantos satélites e essas imagens não chegam até nós, isso só mostra que eles estão escondendo algo grande. Se de fato isso existe. Agora, como a maioria aqui pensa, talvez isso seja uma das maiores farsas que nos fizeram acreditar. Infelizmente, meus irmãos, essa versão da história cada vez toma mais forma e cada vez mais credibilidade na minha própria cabeça. Porque não venha me dizer que um fenômeno que está acontecendo ali nos céus da Europa, não foi só em um país da Europa. Tem gente até que não entende, família, para os mais humildes, né, de informação. A Europa é um dos 6 continentes do mundo, certo? Formado por diversos países, como aqui o Brasil está na América Latina, que é outro continente. Então preste atenção, o fenômeno foi tão grande que vários países na Europa conseguiram enxergar. O Brasil, estando do outro lado do mundo, também teve esse fenômeno flagrado pela própria rede podre de televisão. E aí a pessoa quer olhar para mim e dizer que isso aqui é uma simples coincidência. A diferença nossa, e é isso que eu digo para vocês, não é que a gente tenha mais capacidade do que a mídia, muito pelo contrário. A mídia é a mídia, meus irmãos. Ela tem toda a infraestrutura para passar a notícia. O problema da mídia é a manipulação que ela faz. Ela existe muitas vezes para informar na intenção de desinformar você. Eu informo para desinformar ele, passando meias verdades, distorcendo a coisa. Porque, veja bem, nesse dia 13 de 2 de 2023, esse fenômeno aconteceu no Brasil, eles noticiaram. Aconteceu na Europa, em vários países foi visto, e eles não fizeram a ligação. Se você não for um dos despertos, como foi os nossos irmãos que mandaram a dica, você ia ficar resumido apenas a um dos dois casos. Até porque nós vivemos numa correria tão grande para pagar imposto, para sustentar político, né? Não é isso que acontece? Escravizados pela dívida pública. Numa correria tão grande dessa, ainda quem sabe que essas coisas grandes é que mudam a nossa vida e que são tratadas como brincadeira, você que tem a boa vontade de vir e fazer as suas próprias pesquisas e ir atrás da coisa, você se depara com a informação, pensa, né, que aquilo ali foi tudo. Afinal de contas, um fenômeno desse já é uma coisa difícil de acontecer. Mas é aí que a gente quebra a cara. Porque aconteceu no Brasil e na Europa no mesmo tempo. E se brincar em outras localidades. Então eu pergunto, o que é que está acontecendo com o nosso planeta que nós não sabemos? As teorias são as mais diversas, meus irmãos. Vocês lembram, por exemplo, do planeta X? Que é um planeta que poderia explicar isso. Também é uma teoria da conspiração. Jamais foi confirmado algo disso. Mas que tem diversas culturas, até religiões, que falam da aproximação de uma dimensão ou de um mundo, ou seja, um planeta, que em tempos vem subjugar o nosso próprio planeta Terra. Cientificamente falando dele, a gente já fez vídeo só explicando como seria isso, a rota que ele teria.
Demoraria mais ou menos 1 milênio, ou seja, 1000 anos, e ele voltaria a chegar perto do nosso planeta. Ele teria uma órbita bem esquisita mesmo, se afastaria muito do Sol e depois voltaria. E nessa volta, meus irmãos, falando cientificamente, não é porque a gente já pesquisou muito sobre isso, e nós ainda temos bons vídeos picotados, mas ainda estão no canal. E aí os cientistas falando, se realmente existisse, seria dessa maneira. Ele subjugaria, porque quando ele voltasse à nossa órbita, ele trairia muito lixo espacial, meteoro, meteorito, bólido, de todos os tamanhos. E um desses, consequentemente, poderia acertar alguns dos planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Então isso é falando cientificamente. E aí quando a gente vê esses sinais, a gente lembra dessas teorias. E repito, é uma teoria, porque há muitas explicações nisso. Por exemplo, outra explicação plausível. Você sabe que nós estamos nos aproximando aí de uma terceira treta mundial. O próprio relógio, chamado de relógio do fim do mundo, Doomsday Clock, esse relógio nunca esteve tão próximo da meia-noite, nem na segunda treta mundial como ele está agora. Certo? Existe até um ditado que diz assim: se houver uma terceira treta mundial, ela será feita com armas nucleares. E uma quarta será com paus e pedras, porque pouquíssimas coisas vão sobrar depois da terceira. Então entenda, meus irmãos, se isso de fato está próximo, seres celestes, chame de alienígena, você que acredita em vida fora da Terra, ou chame de entidades espirituais, anjos, demônios, o que você quiser acreditar, mas esses fenômenos sempre se intensificam quando a humanidade passa por alguma calamidade. Se são anjos, deixando claro a sua existência, ou até demônios, eu não sei, família. Mas algo fora do nosso conhecimento, fora do normal, está acontecendo com o nosso planeta. Acredita a maioria das pessoas ou não. Infelizmente, como sempre, né, o gado continua pastando, continua gadoso. Quando você fala dessas coisas, ele ri. Ele diz: isso é grande demais para eu parar para pensar nisso. Infelizmente, meus irmãos, a maioria da população, como eu disse, está presa em uma Matrix. Não tem tempo para mais nada. E um assunto desse, que é importantíssimo, que tem a ver até com a nossa existência, é deixado de lado, levado na brincadeira. Enfim, meus irmãos, eu agradeço a tua presença aqui no canal. Gostaria de saber como você vê todos esses fenômenos acontecendo assim, né? Esse que foi mundial. Embora a mídia não faça a ligação, nós mostramos aqui as próprias matérias dela, da mídia, e você viu que no mesmo dia, quase que na mesma hora, aconteceu no Brasil, aconteceu em vários países da Europa, e a única coisa que a mídia fez foi não fazer a ligação, mas para isso a gente está aqui. Os despertos estão aqui. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Eu tenho dito sempre isso. O mundo pode mudar de uma hora para outra, meus irmãos. E hoje o que você tem acesso, você pode não ter amanhã. É triste dizer isso para vocês, mas do jeito que a coisa vai, do jeito que a coisa está sendo feita, a tendência é só piorar. E se você sabe disso, meu irmão, então, com consciência, com sabedoria, aproveite os bons momentos que a vida lhe proporciona e que às vezes na correria, pela própria Matrix, você deixa de lado. É isso que eu bato a tecla aqui. Fiquem todos com Deus. Agora sim, fui!